Uma só carne. Esse é o tema de hoje, domingo, do guia de estudo que a gente está fazendo aqui, ó, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. A gente está estudando aqui sobre as imagens do casamento, a lição da semana, e hoje a gente vai falar um pouquinho disso aí, né? Uma só carne, 3 princípios aqui sobre o casamento. Então fica comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. É rapidinho, logo após a vinheta. Bem, é isso aí, né? Vamos lá então, o tema tá bem interessante. Compartilhando a tela com você domingo e imagem do casamento, como eu falei, nossa lição aí da semana, tá bom? A gente está estudando sobre profecias e a gente está vendo nesse iniciozinho os fundamentos de Gênesis, os conceitos, as chaves oferecidas no Velho Testamento, no início da Bíblia, para a gente poder entender o meio e o final da Bíblia, né? Tá aqui o nosso guia aí. A gente vai falar aí de 3 princípios também para o casamento, que foi uma mensagem que me marcou na lição de hoje, de domingo aqui, tá bom? O que é que a introdução do professor aí, Gilberto Brasiliano, traz no Lição Fácil? Achei bacana, né? A figura do casamento é uma das melhores que a Bíblia utiliza para falar de relacionamento, tanto entre pessoas como entre Deus e nós. Então é assim que a Bíblia, Jesus e a Bíblia traz aí a ideia do casamento, a instituição do casamento desde o Éden, né? A Bíblia diz que uma das cenas impressionantes do céu será as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento de Cristo com a sua igreja. Por isso o apóstolo Paulo, preocupado com isso, escreveu assim: suportai-me um pouco mais, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, nós, povo de Deus, a igreja, os apóstolos, os profetas, o próprio Deus quer nos colocar como uma virgem pura, uma pessoa limpa, pura, digna de receber o amor do esposo, né, do marido ali, e aqui no caso, Jesus Cristo. Então esse é o desafio que a gente tem de buscar santificação, né? E aí tem essa relação toda aí do casamento entre os seres humanos com Deus, Jesus Cristo e a sua igreja, o seu povo. E aqui diz assim no guia, né? Logo no iniciozinho aqui, o casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a gente, com a humanidade. E aí continua dizendo que essa ilustração é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse que é essencial que os estudantes da Palavra de Deus compreendam o que Deus deseja comunicar quando usa essa comparação com o casamento, né? E aí vem uma pergunta aqui, vou compartilhar com você, vem uma pergunta, a primeira pergunta da semana. Leia Gênesis capítulo 2, do verso 23 a 25, né? Os conceitos, os fundamentos de Gênesis. Então dá um pause aí, dá uma lida na sua Bíblia. E depois Efésios, o livro de Efésios, lá no Novo Testamento, capítulo 5, no verso 29 a 32. E aí a pergunta é: de que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? Tá? Então tem tudo isso aí. Então dá um pause aí e dá uma pesquisada para depois você responder. Então já vou trazendo a resposta aqui agora, ó, como o casamento dos seres humanos retrata a ligação entre Cristo e as pessoas nesse mundo. Então tá aqui a parte de Gênesis, né? E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, uma só carne, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então a gente falou de intimidade, falou, né, dessa questão de se unir, os dois são um, né? Em Efésios, ó, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Então assim, se você se tornar um, e Deus fez a mulher do homem da costela da sua própria carne, e aí Efésios vem trazendo isso. Como é que você vai se odiar a si mesmo, se ela surgiu de você? Se a mulher é uma parte do homem, né? Então, por que nunca ninguém odiou a sua própria carne? Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E é por isso que a gente viu aqui no estudo passado que na hora da tentação do pecado, Adão, pelo amor a Eva, que era a sua própria carne, fez uma coisa que não deveria. Ele colocou amor a Eva acima do amor de Deus, né? E aí deixou-se levar pelo engano, né? E também caiu na tentação, no pecado. E aí fica a orientação, né, de que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, né? Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois, uma só carne. A mesma coisa que está no Gênesis. Só que aqui está mostrando, ó, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então aqui já não está falando lá de Adão e Eva, do ser humano, está falando de Jesus e da igreja. Então percebe como o fundamento lá em Gênesis
é um conceito, é um entendimento para clarear no Novo Testamento, né, todo o plano da salvação, da redenção. Então, o que é que tem a ver tudo isso? A gente viu aqui. Existe uma profunda união entre os cônjuges, onde o marido ama, cuida e protege da sua esposa. Deus também ama e cuida do seu povo, né? Então o marido está para Cristo, assim como a esposa, né, está para a igreja, o povo de Deus. Então voltando aqui para ler aqui o guia, ó, tem umas coisas interessantes. Ó. Um casamento duradouro e marcado pela fidelidade era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Infelizmente, como sempre, a humanidade se corrompeu e corrompe esse dom fundamental de Deus. E hoje a gente vê essa atrocidade, essa banalização da instituição do casamento, né? Pela importância que as escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina sempre tenha sido atacada pelo diabo, né? Junto com o sábado, ó, a comparação também, né? Ele é uma dádiva que recebemos do Éden e ambos têm a intenção de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com suas criaturas. Então, tanto o sábado, e a gente está vendo essa comparação do dia que Deus separou para a gente estar em contato, em intimidade com Ele, exclusivamente com Ele, para adorá-lo, a gente vê a questão do casamento, do relacionamento, né? E aí Deus fala que criou o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por quê? Como tem um homem, a criatura, a imagem de Deus e semelhança, e Deus quer se relacionar, ele cria o sábado para deixar esse dia de lembrança e de adoração exclusiva para ele, né? Ele quer fidelidade, e aí o sábado entra como essa aliança, né? E aqui vem uma observação bacana, o casamento, que é a união entre duas pessoas imperfeitas, né, depois do pecado, porque no Éden eram perfeitas, só que o pecado entrou e hoje o casamento é a união de duas pessoas imperfeitas. Sempre produzirá conflito, então sempre vai ter conflito, é normal, e a sabedoria está em passar por cima desses conflitos, né, apaziguar quando não quer, dois não briga, tá ali de certa forma pedindo a Jesus, a Cristo para estar ali no meio, para poder ter a tolerância, a paciência e a longanimidade, né? O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. Então aí muda. Aqui o noivo, o marido é perfeito, mas a igreja, o povo de Deus é infiel, é imperfeito, né? E aí ele tem feito aí de tudo para mostrar, para preparar essa noiva. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe em um bom casamento. E aqui vem, ó, 3 princípios para o casamento. Isso aqui ficou interessante. No rodapé aqui do guia, primeiro, perdoe seu cônjuge por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem a gente merecer. E aí esse é um dos principais motivos por que o divórcio tem crescido tanto, né? Porque qualquer probleminha, qualquer dificuldade, qualquer infidelidade, qualquer tipo de transtorno, a pessoa chuta o pau da barraca, né? Então não perdoa, a dificuldade de perdoar. Então, ó, perdoe seu cônjuge por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos, né? E a gente vê a Bíblia trazendo aí exemplos, pedindo para o profeta Oséias casar com a prostituta, né? E ter filhos com ela, e perdoar, e ela até comprou a mulher que foi lá, estava sendo vendida, né? Enfim, para você ver como o povo foi infiel, simbolizando o povo de Deus infiel, e Deus sempre querendo comprar com alto preço, né? Segundo princípio, aceite seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. Então, o paralelo está claro aí do que a gente deve fazer mirando em Cristo, como Cristo faz conosco, né? E terceiro e último, assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. Esses princípios fundamentados no Evangelho nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco. Eles fortalecem o casamento, né? Então, não é fácil porque a pessoa, caramba, eu vou colocar o outro no lugar de mim, tenho que ter amor próprio, né? E aí já começam as narrativas, as distorções, e Deus pede pra gente amá-lo sobre todas as coisas, amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, né? E aí sim a gente pensa na gente. Então, se a gente colocar a gente em primeiro lugar, a gente tá sendo egoísta, né? Desafio grande para todos nós, e só com Jesus no coração, só com Deus, o Espírito Santo, pra gente conseguir, de fato, obedecer essa orientação, né? Porque não é fácil, né? A gente sempre pensa no eu. Farinha pouca, meu pirão primeiro, quando fala aqui na Bahia, né? As narrativas do mundo é só isso, né? Primeiro eu, né? E na verdade aqui é primeiro Deus, depois o próximo e depois você, né? Depois eu. E aí a gente entra realmente num cenário bem diferente do que o mundo tem feito, né? No comentário de Ellen White, ela traz algumas coisas interessantes também. Aqui, ó, os dois se tornarão uma só carne. Se Cristo habitar seu coração, terão também uma única mentalidade. E aí tudo passa a ser harmônico, né? Ela coloca aqui, ó, Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre os seus pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida por ele, como parte do homem, osso de seus ossos, carne da sua carne. Ela era seu segundo eu, mostrando assim a íntima união e o apego afetivo que devia existir nessa relação.
porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. Portanto, o homem deixa pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição tem como seu originador o Criador do universo. Digno de honra seja o matrimônio. Essa foi uma das primeiras dádivas de Deus ao homem e é uma das duas instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo para além das portas do paraíso, né? Então, o sábado e o casamento, né? Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, da escritora Ellen G. White, né? Deus do homem fez a mulher para que ela seja companheira e ajudadora dele, seja uma com ele, a fim de o animar, encorajar e abençoar, sendo ele, por sua vez, o seu forte ajudador. E aí tem, né, o termo de ajudador aqui, quando a gente vai ver no original, no hebraico lá, é se referindo à salvadora, né? Ou seja, de ajudar, na verdade, é de salvar, de tirar do apuro, é de ser aquela visão ali que pode resolver qualquer tipo de problema, né? Então, para ir finalizando aqui o comentário de Ellen White, Cristo não veio para destruir essa instituição, mas para restaurá-la à sua santidade e nobreza originais. Veio para restaurar a imagem moral de Deus no ser humano e começou sua obra aprovando o matrimônio. Até porque essa narrativa de que Jesus veio abolir lei, que o Velho Testamento não adianta mais, tem muita gente se apegando a isso para dizer que a instituição do matrimônio também já, né, não é mais a mesma, né? E essas ideologias todas que a gente está vendo aí, né, que eram um homem e uma mulher, hoje estão aí, né, nem se casa mais, se separa toda hora, se une, se junta, é homem com homem, mulher com mulher, e aí a coisa vai complicando, né? Compartilhando aqui com você para a gente finalizar um comentário do professor Gilberto Brasiliano e o último comentário que é bacana aqui de Ellen White que ele traz do livro Lá Adventista. Jesus até enfrentou uma certa oposição dos fariseus quando defendeu o casamento como símbolo de fidelidade e os fariseus questionaram-no, argumentando que o ensino de Cristo, de que o casamento monogâmico exige conviver até morrer, já estava ultrapassado. Imagine, né? Os judeus ali, os fariseus como eram, distorciam tudo, cabra... Rapaz, eram os doutos da lei, né? Os fariseus, os escribas, os saduceus, os líderes religiosos da época, né? E que o próprio Moisés aconselhava os maridos a darem carta de divórcio, né? A poligamia, o divórcio. Jesus disse que aquilo que Deus juntou, nenhum homem tem o poder de desfazer. E que Moisés foi obrigado a aconselhar o divórcio por um contexto, né? Por causa da dureza dos corações dos israelitas. Então tem um contexto, e muitas vezes Deus permite algumas coisas analisando o contexto, né? A lição que deveria ser aprendida ali naquele momento para aquele perfil de povo, né? Então, como, por exemplo, da alimentação, que era para comer verduras, frutas, legumes, né? Sementes. E aí, depois do dilúvio, por conta do dilúvio, Deus aí dá uma exceção, fala, ó, coma a carne, né? O peixe, a carne, enfim. Mas não era o ideal, não foi o programado, né? Então, Deus sempre mostrou em sua palavra que um casamento duradouro é feito na base do amor, da confiança e da fidelidade. E aí, Ellen White escreveu, todo casal que une entre si seus interesses vitalícios deve buscar tornar o mais possível feliz a vida do seu consorte, né, do seu cônjuge. Aquilo que prezamos, procuramos conservar e tornar mais valioso, se possível. Está lá na página 539 do livro Lar Adventista, tá bom? Então é isso, tá aí algumas relações interessantes para a gente ver que o casamento é uma instituição perfeita que Deus criou. É o exemplo do amor que Deus mostra de Jesus para com a sua igreja, né? Então, apesar do mundo ter distorcido isso tudo, a relação hoje, dos tipos de casamentos de hoje, não tem muitos exemplos aí, né? Hoje a gente vê que fazer bodas de ouro, de diamante, está difícil, né? Cada vez mais. Mas mesmo assim, Deus tem muita coisa a ensinar com o que está na Bíblia do casamento ideal, do relacionamento ideal. Então que a gente possa aprender e colocar em prática, tá bom? Se você gostou, curte, comenta, tá bom? Se inscreve aqui no canal, é a forma que você tem de agradecer a gente por esse tempo que a gente está investindo aqui, compartilhando o estudo do guia da Bíblia através da lição da Escola Sabatina, tá bom? Então, é rapidinho, não vai doer nada, não vai custar nada. Se inscreve, clica no canal, você vai receber avisos de novos vídeos e vai ajudar esse vídeo aí para outras pessoas, tá bom? Forte abraço, sucesso, fique com Deus.